Fala pessoas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no Claquete. E a partir de hoje a gente começa um novo quadro aqui no canal. Sempre que vocês virem Claquete Classroom, vocês vão estar vendo pedacinhos de uma aula. Para quem não sabe, eu sou professor em escola técnica de audiovisual, dou aula na Rádio Oficina, e a gente também desenvolve alguns cursos à distância, principalmente agora na pandemia. E eu achei interessante, eu peguei um curso que eu ministrei em 2 semanas, 30 horas de conteúdo, eu peguei algumas partes e eu vou disponibilizar aqui nos dias que não tiver vídeo do canal, né, segunda e quinta-feira, eu vou disponibilizar para vocês acompanharem esse curso também, quem não pôde se inscrever para essas vagas. Então sempre que vocês verem Claquete Classroom, vai ser uma continuação dessas aulas. Eu vou pôr sempre em sequência, então vocês vão ver os episódios e vão poder aprender um pouco mais sobre audiovisual. Eu falo sobre temas específicos durante as aulas e eu extraio alguns fragmentos ali para vocês poderem ver. Bom, espero que vocês gostem e a gente se encontra logo mais na quinta-feira com conteúdos mais atuais. Abraço! Bom, de cara aqui na nossa capa, a gente já vê um gimbal, esse equipamento que eu acabei de falar para vocês. Esse equipamento que vocês estão vendo aqui é o centro. Ele é um estabilizador de imagem, hoje muito utilizado. As pessoas às vezes acabam nem levando um tripé para dentro de um evento e levam um gimbal, porque o tripé ele acaba não tendo a mobilidade que a gente precisa, tá? E o gimbal ele hoje em dia é muito útil e tem um custo-benefício muito legal. Gente, falar um pouquinho de mim aqui, só para vocês entenderem de onde eu vim, por que eu estou aqui hoje. Trabalhei por 4 anos na O2 Filmes fazendo algumas coisas para Globo e também para toda a parte da HBO que a O2 enfim, ela faz coprodução. Fiz 13 Dias Longe do Sol, aquela série que vocês devem ter visto na Globo, a série Psy também presente na HBO, fiz alguns filmes, alguns longas, Se Eu Fosse Você, o 2, participei de algumas grandes produções no quesito filme, cinema, e eu vou tentar trazer sempre para as produções um pouquinho desse ar cinematográfico. Eu acho que o que a gente quer buscar, por exemplo, hoje estou em home office, estou gravando do meu quarto, mas eu poderia estar mostrando o meu quarto de uma forma com a parede lisa e tudo mais, mas a partir do momento que a gente põe luz, a gente põe elementos, a gente contrabalanceia com softwares, a gente faz a nossa imagem e a nossa transmissão dessa imagem de uma forma muito melhor. Depois ali em 2014 a gente foi fazer um programa para o canal Off da Globosat, que é um programa de turismo, de viagens, que a gente saiu por aí gravando literalmente por aí, né? E aí a gente foi e chegou a diferentes tipos de cenários. A gente gravou em canyons, a gente gravou em chuva, a gente gravou no sul do Brasil, a gente gravou em todas as regiões e com isso, todos aqueles probleminhas que a gente fala, né, que é o mundo das intempéries. Eu acabei vivenciando aquilo na prática. Você subir, por exemplo, uma colina e aí de repente o sonoplasta pisar no fio e o cabo XLR desmontar e você quer gravar com o pôr do sol, você quer mostrar o pôr do sol naquela tomada. Você está subindo a colina para gravar lá em cima, um desfecho de um programa, de um episódio com o pôr do sol. E aí você tem que improvisar, você tem que montar um cabo ali na hora e tal. Então, esse tipo de coisa só acontece na externa. O estúdio está presente, mas é na externa que a gente acaba vivenciando um pouquinho. E eu te confesso que se você me falar assim, ó, fique 10 anos no estúdio ou 1 ano viajando, eu vou optar por 1 ano viajando pelo mundo todo, porque você acaba adquirindo não só a experiência, mas culturas, novas técnicas, pessoas diferentes com hábitos diferentes. A cinegrafia fora do Brasil ela é totalmente diferente. Quando eu fiz um curso nos Estados Unidos, por exemplo, o que a gente considera avançado aqui, lá é básico. Então você está aprendendo já numa aula 1, os caras não vão falar o que é audiovisual, como se grava, eles já vão falar sobre codec, sobre formação de arquivo, compactação, é uma coisa muito mais complexa. Então a gente tem que pensar que é praticamente a gente pegar o mercado dos carros. Os carros, por exemplo, vamos pensar aqui, hoje um Cruze, um Fusion, são carros considerados carros um padrão alto. Nos Estados Unidos é considerado como um carro de entrada. Essa mesma metodologia a gente tem que aplicar no audiovisual, na produção, seja ela qual for. Então, câmeras, por exemplo, aqui nessa imagem eu estou segurando uma C100, que é uma câmera de cinema. Aqui no Brasil é uma câmera, como que eu posso dizer, muitas produções de cinema acompanham essa câmera.
Inclusive a gente tem na produtora, a gente trabalha, essa daqui é uma das nossas peças. E quando a gente faz uma produção, você vê a qualidade empregada nisso. Só que enquanto a gente estava descobrindo o 4K, os caras estavam descobrindo o 8K já, entendeu? E o 4K era uma qualidade mediana, normal para aquela época. Então a gente está sempre 10 anos atrás ali, a gente tem que acabar correndo atrás. Por isso que é muito importante vocês terem o conhecimento da língua inglesa, porque o inglês ele vai estar presente em 99% dos tutoriais. Eu comprei uma câmera essa semana, que era uma câmera que 80% das pessoas usam fora do Brasil, pouquíssimas pessoas usam aqui. E eu não achei um tutorial, uma coisa em português. Hoje em dia a gente tem as facilidades das plataformas terem as legendas em simultâneo, que você pode traduzir ali em simultâneo, mas a gente tem que pensar também que isso tem que estar presente no nosso dia a dia. Quem acaba não se atualizando por esse lado de língua e tudo mais, acaba ficando desatualizado. Acha que tem um equipamento bom, mas quando vai ver mesmo, o mercado já está pedindo uma outra coisa. Aí, em 2013, a gente fundou a Master. A Master ela é uma produtora audiovisual que trabalha com produções no ramo corporativo, filmes publicitários, cinema, enfim. Eu criei ela em 2013 e hoje em dia eu acabei me voltando de 2013 para cá, praticamente 100% a Master, por conta dos projetos, dos clientes e tudo mais. Então acabou que hoje em dia ela é uma produtora de aproximadamente 22 profissionais e que tem os freelancers que também ajudam no nosso time. E a gente faz produções aí para empresas bem legais, como a Serasa Experian, como a Petrobras, a Yakult, como, enfim, uma série, a Neoquímica, uma série de empresas que, por sinal, se a gente pegar nessa época de pandemia, qual foi as empresas que seguraram as pontas nesses últimos 3 meses? As empresas laboratoriais. Se a gente não tivesse entrado no segmento laboratorial, hoje em dia provavelmente o escopo seria outro. Graças a Deus não foi necessário demitir ninguém, está todo mundo na equipe, mas porque o setor laboratorial abraçou essa comunidade e começou a produzir absurdamente conteúdos relacionados ao Covid, à pandemia, e isso fomentou essa falta que as outras empresas estancaram, né? E a Serasa também, que é um dos nossos carro-chefes aí de produção. Bom, vamos entrar um pouquinho agora nas etapas audiovisuais, afinal é isso que vocês querem tá aprendendo um pouquinho. Gente, a gente tem 3 pilares que a gente tem que pensar quando se fala de produção audiovisual. O primeiro deles é a pré-produção. Inclusive, eu queria aproveitar, a gente tem... Deixa eu só colocar aqui nessa outra tela para eu ver vocês enquanto... Beleza. Andresa, aproveita e fala um pouquinho sobre a parte de pré-produção que você faz, o que você desenvolve lá na empresa que você trabalha. Almoxarifado, né? Sim. Inclusive a Blackmagic, a Pocket que você citou, que vocês trocaram, ou não? Mini Urso. Boa máquina, eu gosto. Que legal. A Mini Urso, quem não está entendendo é de outra área, é assim. Hoje em dia você tem marcas em ascensão. Você tem a Canon, você tem a Sony, você tem a Blackmagic, que é uma marca bem consolidada. E aí você tem os modelos de câmera. Quando você olha, a gente já vai entrar nos modelos para vocês entenderem um pouquinho, mas você tem câmeras fotográficas que você vê nos eventos, que são chamadas de DSLRs, as DSLRs. Você tem câmeras que são menorzinhas hoje utilizadas, que são as mirrorless, que são câmeras mais reduzidas para trabalhar nesses gimbals e tudo mais. Então, você tem diversos tipos de câmera. O que ela citou, por exemplo, é uma câmera maior, uma câmera mais num nível broadcasting, onde você tem ali uma compactação de arquivos para gravações mais longas, arquivos menores e com mais qualidade. Então, isso vai estar trabalhando em eventos, por exemplo, como eventos corporativos, tem que gravar uma palestra de X horas lá, ou fazer uma live. Ela vai estar desempenhando um papel muito mais interessante do que às vezes uma câmera pequena que você tem que trocar muita bateria, que consome muito cartão, que tem ali um espaço muito grande para execução, né? Quem mais que trabalha? É Pedro Augusto que trabalha em produtora? Teleprompter. Você lida com câmeras também ou não? Não, nessa parte nós temos o câmera lá. Hoje em dia você tem câmeras, por exemplo, que quando a gente fala de broadcasting, para quem não está entendendo, é aquelas câmeras de transmissão que você vê na Record, que você vê na Globo e assim por diante. São câmeras maiores, câmeras que têm a possibilidade de você transmitir ao vivo. Quando você entra nas que a gente chama de camcorders, que são câmeras menores, elas têm diversos tipos. Mas a gente vai se aprofundar em câmera, era mais para a gente passar aqui pelas áreas e vocês entenderem esses 3 pilares que compõem a produção audiovisual. O primeiro pilar é a pré-produção. A pré-produção
ela envolve todo e qualquer parte de elaboração das próximas etapas. Então, por exemplo, chegou uma ligação de uma produção para a gente fazer para Netflix. Faz um mês, mais ou menos. Eles queriam produzir um filme de guerra, onde parte da equipe são ex-militares, então era uma linha bem hollywoodiana, uma linha bem americanizada. Onde eles vão conseguir os seus apoiadores, tem a Panasonic como apoiadora e, enfim, patrocinadora, e eles estão ainda formulando. E aí eles falaram assim, César, a gente quer fazer essa produção, a gente já tem os patrocínios, mas por onde a gente começa? A gente vai gravar já direto? Isso no caso os atores, né? E os diretores da parte de coreografia e tudo mais. Eu falei, não, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é elaborar, vocês já têm o roteiro, isso era o primeiro caminho andado, o roteiro da história, né? Mas a gente tem que elaborar todas as etapas antes de ir para a gravação, porque senão acontece o quê? Você vai pegar o seu equipamento, vai pegar a sua mochila e vai para a gravação, ou a sua equipe, o seu carro, enfim, vai chegar... Eu vou só mutar aqui, acho que é a Andressa que está aberto. Temos mais alguém que está aberto? Acredito que não. Então, assim, quando a gente pega essa parte de ir para o evento ou ir para com a logística de gravação, você tem muitos custos. Você tem que pagar o freelancer, você tem que pagar o operador, você tem que pagar o sonoplasta, o auxiliar, todos eles, o combustível do carro. Então, qualquer erro na etapa de elaboração faz com que a sua produção fique errônea, faz com que você tenha problemas, que você tenha que voltar. Eu já vivenciei muitas vezes, e olha que assim, a O2 é a maior produtora do país. E o que você vê de desorganização em produções brasileiras é absurdo. Você chegar, por exemplo, os caras gastarem 60 mil reais para uma locação e aí descobrirem que naquele dia o ator não podia ir, porque ele estava no Rio gravando uma novela ou coisa do tipo. E aí você simplesmente perdeu 60 mil da sua produção por conta de um erro. Então a gente tem que pensar que a pré-produção ela é fundamental durante todas as etapas para que a gente tenha uma produção que absorva o orçamento de uma forma correta e não errônea, e também que a gente ache tudo. Quer fazer um filme de época, mas nem pesquisou aonde tem aquela roupa de época para você locar, ou aonde tem aquele carro de época para você pegar, assim por diante. Alguém quer fazer algum comentário? Tudo bem? Beleza. Então vamos lá, próxima etapa, produção. A gente acabou de preparar tudo. Ó, vamos fazer dessa forma, vamos fazer isso. E a gente vai botar a mochila nas costas e fazer a parte mais legal, que todo mundo gosta mais de fazer, que é produzir. Seja para rádio, é a hora que você vai abrir o microfone e vai produzir o seu conteúdo, é a hora que você vai editar, é a hora que você vai montar o conteúdo. Então, assim, a hora da produção, ela é muito fantástica, ela é apaixonante, mas a gente tem que pensar que antes dela, a gente tem uma série de outras etapas que, se não acontecerem, que são mais chatinhas, mas se não acontecerem, a gente vai ter um todo que vai ser bem precário. E por fim, a gente tem a pós, que é exatamente o foco desse curso. Quando sugeriram, né, esse tema na verdade, edição de vídeo, não é bem um curso de edição de vídeo, é um curso de produção audiovisual. Você tem que aprender os conceitos para você entrar na edição. Não adianta eu pegar aqui vídeos que eu gravei para clientes e mostrar para vocês, ó, corta assim, corta assim. É bom você entender, porque quando você se torna um filmmaker, o editor que já é filmmaker, ele entende muito melhor aquilo. Ou quando você pega um sonoplasta, mas que já é locutor, ele sabe muito bem como lidar com respirações, com edições, com decupagem, com remoção de ruído, com equalização de voz, compressão, masterização, enfim. Essa gama de informações que estão correlacionadas à área. E quando a gente pega, por exemplo, vamos trabalhar somente com edição, e o cara somente é um editor, ele não é um cinegrafista, ele não é um outro tipo de produtor, muitas vezes ele vai ficar devendo quando está relacionado a, por exemplo, você só é um editor, você não manja de gravação. E aí o editor, às vezes, o cinegrafista faz algumas tomadas diferenciadas que é para o editor aproveitar de uma determinada forma. Mas ele não é cinegrafista, então ele percebeu aquilo como um erro, ou ele não percebeu aquilo, não teve o feeling, não teve o sentimento de perceber aquilo e trazer para o lado dele. Então quando a gente pega toda essa gama de variedades de técnicas que a gente tem por aí, vou dar um exemplo, existe uma que se chama chicote. O cinegrafista no final do take faz assim, ó, ele faz rápido. E aí na edição, você pega uma outra tomada que venha do mesmo sentido, tá? De chicote, e você emenda na edição um com o outro. Então quando faz esse movimento, ele vira uma transição lateral que sai de um take e entra em outro take. E quando você faz essa transição lateral,
passa a ser muito mais, como que eu posso dizer, interessante, muito mais bonito de se ver se você usar essa técnica. Mas às vezes pode achar que o cinegrafista simplesmente esbarrou na câmera e ela virou rapidamente no final. E aí o cara vai usar até o momento antes que ele venha a cortar, então que ele venha a fazer o movimento. Então assim, você saber as técnicas, mesmo você não sendo um cinegrafista, é importante. Se você puder abranger tudo, melhor ainda. Você tem uma rádio, quer fazer uma live boa? Pô, se você não sabe enquadramento, vai deixar a pessoa cortando a cabeça, vai deixar a pessoa no canto do vídeo, vai deixar a pessoa escura e assim por diante. Só para vocês terem uma noçãozinha, dá uma olhada como é que ficaria a minha imagem se eu não estivesse passando um programa aqui. Eu tô com uma luz aqui que está me iluminando. Se eu não estivesse passando um programa de equalização e redução de exposição, olha como ficaria a minha imagem. Bem feia, né? Não ficaria nem um pouco legal. Por que não ficaria legal? Porque a gente tem que elaborar e entender um pouquinho da técnica. Deixa eu voltar para o preset, esse aqui, que é o que estava. A gente tem que entender um pouco da técnica de como uma câmera funciona para trazer isso para um simples zoom aqui para uma aula, entendeu? Então as técnicas, elas são envoltas de você pegar elementos de diferentes universos e trazer para dentro da sua produção. Quando você agrega isso, você começa a trazer muito mais, a agregar muito mais valor à sua produção. Os pequenos detalhes, os detalhes sutis, eles ficam muito mais exacerbados ali na sua produção, certo? Bom, pessoal, chegamos ao fim do primeiro Classroom aqui do Claquete. A primeira aula falando um pouquinho de apresentação, falando um pouquinho de pré-produção, produção, pós, enfim, espero que vocês tenham gostado. E além desses conteúdos, eu dou muito mais lá em produçãodevideo.com.br. É um curso específico para você que quer aprofundar e melhorar o seu audiovisual. Falando de gimbal, técnicas 4K, pós-produção, enfim, tudo que você precisa saber para se tornar um filmmaker de sucesso, tá bom? Gente, a gente se encontra nos próximos Classroom. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.